Oi, tudo bem? Já fazia um tempo desde que eu não aparecia por aqui. Como tem passado seus dias? Você tem aproveitado bastante eles? Bom, eu espero que sim. Eu não sei exatamente como andam as coisas por aí, do outro lado, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Eu sei que essa pergunta pode parecer meio repetitiva, ou até mesmo muito comum de se ouvir. Muitas pessoas só costumam responder sim e tal, mas quase nunca é uma resposta sincera. Então, de verdade, você está bem? Já faz quanto tempo desde que você sorriu de verdade? Ou já faz quanto tempo desde que você teve uma conversa de verdade? Sabe, tipo, uma conversa saudável. Que você se sinta bem se expressando, se sinta bem se comunicando e se sinta bem sendo você mesmo. Eu sinto que, às vezes, nós temos um pouco de medo de se expressar verdadeiramente para as outras pessoas. Com isso, acabamos forçando um pouco o nosso jeito, forçando a nossa maneira de se expressar também, a nossa maneira de agir. E às vezes, acabamos forçando até mesmo um sorriso no meio disso tudo. Aconteceu comigo no período do ensino médio. No meu último ano, eu estava começando a notar o meu jeito. Quando eu chegava da escola, o resto do meu dia era cansativo, era chato, era solitário. Não tinha muita coisa para fazer para eu me sentir bem. Não tinha também muita coisa que fazia eu olhar para o meu dia e me fazer soltar um sorriso de verdade. A não ser, claro, a minha ex. Mas ainda assim, eu ficava pensando constantemente no outro caminho do efeito borboleta na minha vida. Eu não acredito na ideia de um destino. Eu não gosto de pensar na ideia que minha vida está programada para seguir um único caminho. Como se ela estivesse escrita em um papel e tudo de ruim ou bom que fosse acontecer foi só por causa do destino. Eu ficava pensando em várias possibilidades que poderiam ter acontecido na minha vida, fazendo apenas uma escolha diferente. Eu conheci a minha ex em um grupo de mangás da minha cidade, mas se eu não tivesse conhecido, como eu estaria naquele tempo? Será que eu ainda teria algum momento do meu dia para me sentir um pouco feliz? Pelo menos só um pouco? Naquela época, na escola, eu me sentia um pouco solitário. Quando eu estava no fundamental, eu realmente me sentia bem, pois eu estava com meus amigos de verdade. Eu tive algumas crushes que também me fizeram bem. Eu me senti vivo porque eu gostava da sensação de um garoto apaixonado, sempre tentando fazer de tudo para conquistar uma pessoa. Eu me sentia bem naquela época de verdade. Mas depois do ensino médio, eu mudei de escola. Nessa nova escola, eu fiz alguns amigos. E sim, eu me divertia com eles, ia com eles. E eu me sentia bem com eles também. Pelo menos era o que eu achava. No meu último ano, como eu falei antes, eu comecei a olhar um pouco mais para mim. Notei que quando eu estava com esses meus novos amigos, eu não estava totalmente feliz. Não estava totalmente bem. Eu estava apenas aproveitando o momento que eu estava com eles. Algumas coisas me faziam rir pela graça que eles faziam e tudo mais, mas quando eu chegava em casa, eu não me sentia bem. Não me sentia amado, a não ser pela minha mãe, que eu amo tanto, e eu não sentia que eu tinha amigos verdadeiros. Eu comecei a perceber que minha vida na escola era baseada em momentos. Até que um dia, eu quebrei. Eu chorei na escola, chorei na sala de aula, chorei na frente dos meus amigos. Ao invés de tentarem me acalmar, ou então me apoiar com alguma coisa, ficaram apenas me olhando. Você pode até pensar que, não é obrigação deles. Sim, de fato, não é obrigação de um amigo consolar o outro. Mas, pelo menos, uma das garotas do grupo não deveria ter feito uma piada de mau gosto com a minha tristeza naquele momento. Se você não tem um mínimo de compaixão por uma pessoa que você chama de amigo, então você nem deve chamar essa pessoa de amigo. Pelo menos é o que eu penso. No começo da faculdade, eu percebi que eu estava forçando um pouco o meu jeito para tentar me enturmar mais com as outras pessoas que estavam ao meu redor. Isso, na verdade, já era uma natureza minha desde o ensino médio. Eu sempre senti que as pessoas nunca iriam gostar de ficar comigo por conta do meu jeito sem graça, entediante e chato.
Então, por conta desses motivos, eu passei a adotar a ideia de fingir ser outra pessoa. Relativamente isso deu certo. Apesar de estar fingindo ser outra pessoa, eu estava me sentindo bem. O problema era que esse bem-estar era momentâneo. Quando eu chegava em casa, era sempre o mesmo vazio que estava me aguardando. Tem momentos que eu ainda finjo ser outra pessoa para conseguir interagir direito com os meus colegas de turma. E tem momentos que eu sorrio de verdade com eles. Momentos que, por conta do meu fingimento, eu consigo rir com eles. Às vezes eu acabo confundindo esses pequenos sorrisos com um sorriso verdadeiro. Mas eu só me toco que esse sorriso que eu soltei não era verdadeiro quando eu saía do lugar que eu estava inserido e de repente estava deprimido. Não estava mais feliz. E eu não estava bem. E voltei a ser eu mesmo. Uma vez eu estava de boa, na minha, assistindo um dos animes que eu costumava assistir na época. E me deparei de repente com uma história. Uma história de uma garota que estava com os seus dias contados. Mas, independente do destino, ela estava bem. E essa mesma garota disse uma das frases que mais marcou a minha vida. Eu fiz o possível para viver aqui. Eu morava aqui. Analisando um pouco mais sobre essa personagem e essa frase e sua história, de uma maneira mais reflexiva, eu aprendi muita coisa. Porém, embora eu tenha aprendido, sempre foi um desafio aplicar o que eu aprendi. Eu tentei ser uma pessoa mais feliz. Tentei aproveitar mais os meus dias. Eu tentei aproveitar mais o meu tempo que passava com as pessoas. Mesmo que isso significasse fingir ser outra pessoa. Para mim, o fator solidão, infelizmente, é uma essência para o ser humano. Assim como uma doença, que todo mundo já teve alguma doença na vida. Assim como uma paixão, que todo mundo já se apaixonou alguma vez na sua vida. E assim como a solidão, todo mundo já se sentiu solitário alguma vez na sua vida. Acredito que esses tais fatores essenciais são tanto quanto importantes na vida do ser humano, pois é a partir deles que moldamos a nossa vida. A solidão, assim como qualquer outro fator essencial na nossa vida, acontece e traz consigo algumas consequências para uma pessoa. E essas consequências não precisam necessariamente ser algo ruim, porque se você tiver uma mente forte para lidar com a solidão, você pode aprender coisas sobre você mesmo enquanto você está só. Mas se você não está acostumado a lidar com esse tipo de coisa, constantemente você pode acabar tentando suprir essa solidão com alguns fatores externos, seja fazendo novos amigos, conhecendo novas pessoas, ou tentando encontrar um novo amor. Embora você esteja cercado de pessoas, a solidão persiste. Ela continua te perseguindo como uma sombra que cresce e se intensifica quanto mais você se afunda nesse poço chamado carência. Não entenda essa palavra carência como uma ofensa, até porque eu já passei por isso. Talvez eu ainda passe, mas entenda que se você não consegue se sentir bem quando você está só e fica tentando o tempo todo buscar alguma validação das outras pessoas ou até mesmo apenas a atenção das outras pessoas, fica o tempo todo presente do lado de alguém e se você não ficar, você fica completamente mal, então você é carente. A dor de se sentir só vai muito mais além do que uma simples falta de atenção, falta de agrado ou falta de amor. Ela se expande, vai crescendo, sem você perceber. E quando você percebe, já é tarde demais. Você está tão amargurado, tão depressivo, tão só, que você se sente um vazio. Você pode ter crescido sem pai, sem mãe, pode ter perdido algum ente querido muito próximo de você, ou você nem tem amigos. Você é o último cara que é chamado na roda de amigos. É como se a sua presença para eles não fizesse a menor diferença. Quando você tenta emitir sua opinião sobre alguma coisa ou tenta falar alguma coisa, você não é escutado. É como se cada palavra sua fosse jogada no fundo do poço. E você se sente invisível. Quando eu estava na escola, depois daquele ocorrido, quando eu chorei na sala, eu me senti na obrigação de me afastar daquele grupo que eu chamava de amigos. Então, eu fiz isso. Fiquei de fora das conversas, fiquei de fora da roda e fiquei na minha. Troquei de lugar na sala de aula só pra não ficar perto deles e eu notei que eu realmente não fazia a menor diferença pra eles. Uma vez, eu estava na quadra da escola observando os outros alunos jogando bola.
Até que eu vi perto de mim uma garota, sentada no chão, desenhando. Ela era do 8º ano e eu já estava no último ano do ensino médio. Eu notei que aquela garota era uma menina que ficava o tempo todo sozinha pela escola. Quando eu notei aquilo, eu me senti no lugar dela, pois eu sabia como era a sensação de se sentir só, de se sentir invisível. Para mim, não era uma experiência nada agradável, principalmente na escola. Estar presente em um ambiente que tem várias pessoas ali e você se sentir completamente só é uma sensação que eu não desejo para ninguém. Depois de um tempo conversando com aquela garota no intervalo, na entrada ou na saída, uma vez ela me afirmou que, antes de me conhecer, ela não se sentia bem naquele lugar. Ela se sentia sozinha, se sentia invisível. Por conta de alguns fatores, a dor da solidão pode trazer paranoias para a nossa mente. A gente começa a acreditar em coisas que, no fundo, a gente sabe que não é verdade. Mas, ainda assim, criamos teorias de que as pessoas estão julgando a gente pelas costas, seja pela aparência, ou até mesmo pelo nosso jeito. Se sentir um merda perto dos outros, se sentir um idiota, se sentir um burro perto das pessoas que aparentemente mostram ter mais conhecimento do que você, é uma sensação que dói bastante. Até na faculdade, até então, tem vezes que quando eu estou inserido em um grupo de pessoas e vejo que elas apresentam ter mais assuntos interessantes do que eu me boto em uma pequena bolha, que eu não falo nada e apenas concordo com o que estejam falando, mesmo que eu não saiba exatamente do que estão falando. É até capaz de, no meio dessas paranoias, você não se sentir pertencido a algum lugar. A ausência desse sentimento de pertencimento não é apenas uma lacuna social, mas também uma ferida emocional que dói bastante enquanto você está sozinho. A busca pelo pertencimento muitas vezes leva à tentativa de tentar se encaixar em modelos que não refletem a sua verdadeira essência. É como vestir uma máscara, uma tentativa de se camuflar entre os outros na esperança de encontrar aceitação. Com isso, muitas vezes acabamos tomando decisões que vão trazer mais sofrimento para nós e mais arrependimentos para a nossa vida. O arrependimento, para mim, vai muito mais além do que você se arrepender por uma escolha que você tomou na sua vida. Para mim, por conta dessa tal escolha, a sua vida tomou um novo rumo, que agora você terá que lidar com ele ou cair fora. E eu sempre tentei cair fora desse caminho, mas pelo fato de eu nunca ter conseguido mudar o meu jeito de pensar ou de me perdoar o meu passado e sempre me arrepender pelo que eu fiz, eu sempre voltava para o mesmo caminho problemático que tomava. Era como se a minha vida desse vários loops. Quando eu achava que tinha tomado um rumo diferente e bom, eu voltava para o começo, com novos arrependimentos, novos traumas, mas eu voltava para o mesmo vazio que estava sempre ali me aguardando. De vez em quando, eu sinto que eu estou fazendo novamente esse looping com cada atitude que eu tomo. Ao invés de simplesmente aceitar o meu passado, eu fico voltando nele. Fico recordando todas as coisas que eu fiz e fico trazendo o meu passado para o meu presente. Assim, eu deixo de aproveitar o agora e me arrependo novamente. Acho que um dos maiores arrependimentos da minha vida foi ter tentado me tornar uma pessoa que era completamente diferente de mim, só para que eu pudesse ficar próximo das outras pessoas. No período do 6º até o 8º ano do ensino fundamental, eu tinha mudado de escola. Eu fui para um novo ambiente com novas pessoas, novos gostos e novos caráteres. Eu era uma criança, então eu tenho que me dar um desconto para mim nesse quesito. Mas eu tinha medo de ficar sozinho. Então, na minha brilhante mente de criança, eu pensei então fingir ser outro alguém só para ter algum amigo. Tinha garotos populares da turma, de mau caráter inclusive. Eles ficavam conversando o tempo todo com outras pessoas, e eu queria ser que nem eles. Então, tive que me recorrer ao ato de tentar ser que nem eles, só para não me sentir sozinho. Eu mudei o meu jeito de pensar a respeito disso. Hoje em dia eu vejo os tais garotos populares da turma, da faculdade, ou coisa do tipo, e eu não penso mais em ser que nem eles, só para ganhar um pouco de atenção. Mas talvez eu ainda tente realmente ser uma versão melhor de mim mesmo, só que olhando para as outras pessoas que pareçam ter uma vida boa, pareçam ter uma mente boa e pareçam ter bons amigos. Então eu
De vez em quando tento me basear nessas pessoas só pra não me sentir completamente sozinho também. O medo da solidão, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado ou respeitado pelas outras pessoas ao meu redor, me fez, no passado, tomar decisões que eu nunca faria se eu tivesse sido eu mesmo desde o começo de tudo. E eu fico me perguntando até hoje nas decisões que eu tomo, o que teria acontecido se eu tivesse sido eu mesmo desde o começo? Lembra daquela história que eu falei mais cedo no vídeo? De uma garota que, apesar de saber o dia que vai morrer, ela estava realmente bem? Lembra da frase que marcou a minha vida? Eu fiz o possível para viver aqui. Eu morava aqui. É o que me faz ainda continuar tentando. Cada dia eu tento buscar uma melhor maneira de aproveitar a minha vida. Aproveitar o meu dia a dia de uma maneira verdadeira, mas ao mesmo tempo feliz. A vida é assim. Dificuldades virão, desafios, medo, dores, traumas estarão à sua espera. Mas também coisas boas estarão à sua espera. Assim como uma montanha russa que tem seus altos e baixos, a vida tem seus momentos bons e ruins. E eu acredito que você ainda esteja tentando seguir em frente nessa luta. Tenha em mente que se você continuar lutando, no final vai valer a pena, pois você lutou para ficar finalmente bem. Eu sou Henrique Cavalheiro e eu quero dizer que vai ficar tudo bem. Até a próxima.